Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história fascinante e comovente, uma daquelas que nos fazem questionar tudo o que pensávamos saber sobre fé, poder e a linha tênue entre o sagrado e o profano. Preparem-se para conhecer a história de uma mulher que foi condenada como bruxa por realizar curas milagrosas através da oração, mas que, séculos depois, é venerada em segredo como uma santa. Imagine viver numa época em que o medo dominava a sociedade. Uma época em que qualquer coisa que não pudesse ser explicada era vista com desconfiança, como obra de forças obscuras. Foi nesse mundo que viveu a nossa protagonista. Vamos chamá-la de Elara, um nome que, como verão, ecoa através do tempo. Elara não era da nobreza, nem possuía riquezas. Ela era uma mulher simples, do povo, mas tinha um dom extraordinário. Desde jovem, demonstrava uma compaixão imensa pelos doentes e aflitos. Enquanto muitos se afastavam com medo de contágio, Elara aproximava-se. O seu método de cura era tão simples quanto profundo: a oração. Ela não usava ervas misteriosas ou poções complexas, como muitas curandeiras da época. A sua única ferramenta era a sua fé inabalável. Testemunhas contavam que Elara se ajoelhava ao lado dos doentes, fechava os olhos e entrava num estado de profunda concentração. As suas palavras eram sussurros de esperança, preces fervorosas que pareciam tocar o divino. E então, o inexplicável acontecia. Pessoas à beira da morte recuperavam as forças, febres altas desapareciam, e feridas que pareciam incuráveis começavam a cicatrizar. A notícia dos milagres de Elara espalhou-se como fogo em palha seca. De vilarejos vizinhos, caravanas de necessitados começaram a chegar, buscando a sua ajuda. A sua casa humilde transformou-se num santuário de esperança. Ela não pedia nada em troca, apenas um pouco de pão ou água, que muitas vezes partilhava com outros mais necessitados. Para o povo, Elara era um anjo na terra, uma bênção enviada por Deus. Eles viam em seus olhos uma pureza e uma bondade que inspiravam confiança. As crianças adoravam-na, e os mais velhos viam nela a personificação da fé verdadeira. No entanto, nem todos viam Elara com bons olhos. O seu crescente prestígio e a sua capacidade de realizar o que médicos e clérigos não conseguiam começaram a gerar inveja e suspeita. As autoridades locais, tanto seculares quanto religiosas, sentiram o seu poder ameaçado. Como podia uma mulher simples, sem educação formal, sem autorização da igreja, realizar tais feitos? A resposta para eles era óbvia e aterrorizante. Só podia ser obra do diabo. A sua bondade foi reinterpretada como engano e as suas curas como feitiçaria disfarçada. A acusação formal não tardou a chegar. Bruxaria. A palavra soou como uma sentença de morte. Aqueles que antes a aclamavam, agora se afastavam com medo. O mesmo povo que testemunhou os seus milagres foi coagido a testemunhar contra ela. As suas orações foram descritas como encantamentos profanos. A sua compaixão foi vista como uma armadilha para capturar almas. Durante o julgamento, Elara manteve-se serena. Questionada sobre a origem do seu poder, ela respondeu com simplicidade: "Vem de Deus. Eu apenas peço com fé." Mas a sua fé não a salvou do veredito. A sua convicção foi vista como arrogância e teimosia. A sentença foi a mais cruel de todas: ser queimada na fogueira. Na praça central, onde antes era saudada, uma pira foi erguida. A multidão assistiu em silêncio, um misto de medo, tristeza e impotência. Diz a lenda que, mesmo enquanto as chamas a envolviam, Elara não gritou de dor. Em vez disso, ela continuou a rezar, não por si mesma, mas por aqueles que a condenaram, pedindo perdão por eles. As suas últimas palavras, segundo as histórias passadas de geração em geração, foram: "A verdade
florescerá das cinzas. A sua morte não foi o fim, mas um novo começo. O seu sacrifício marcou profundamente a comunidade. O medo inicial deu lugar a um sentimento de culpa e reverência. As pessoas começaram a questionar: e se ela estivesse mesmo a dizer a verdade? E se eles tivessem condenado uma verdadeira santa? Secretamente, à noite, alguns iam ao local da sua execução. Recolhiam um pouco da terra misturada com as suas cinzas, guardando-a como uma relíquia sagrada. E a lenda cresceu. As pessoas começaram a rezar a Elara, não mais para Elara. Em segredo nos seus lares, pediam a sua intercessão. E, surpreendentemente, os milagres continuaram a acontecer. Uma criança doente melhorava depois de a mãe rezar a Elara. Uma colheita ameaçada pela seca era salva por uma chuva inesperada após uma prece comunitária em seu nome. A Santa das Cinzas, como ficou conhecida, tornou-se a padroeira não oficial dos injustiçados e dos que sofrem em silêncio. Ao longo dos séculos, o culto secreto a Elara persistiu. As avós contavam a sua história às netas, não como um conto de terror sobre uma bruxa, mas como uma lição de fé e resiliência. Pequenos altares foram montados em cantos escondidos das casas, com uma vela e talvez uma flor do campo em sua memória. Ela nunca foi canonizada oficialmente. O seu nome não consta em nenhum registro da igreja. Mas, para as pequenas comunidades que guardam a sua memória, ela é mais santa do que muitos santos oficiais. A história de Elara ensina-nos sobre o poder da percepção e o perigo do medo. Mostra como a fé genuína pode ser mal interpretada e como a verdadeira santidade muitas vezes reside na simplicidade e na compaixão, longe dos corredores do poder. É uma história que nos convida a olhar para além das aparências e a encontrar o sagrado nos lugares mais inesperados. A sua chama foi apagada pela injustiça, mas a luz da sua memória continua a brilhar. Um farol de esperança que atravessou os séculos. Esta é a incrível jornada de Elara, a mulher queimada como bruxa que se tornou uma santa no coração do povo. Uma prova de que, mesmo nas cinzas da tragédia, a fé e a bondade podem encontrar uma forma de florescer e inspirar gerações. Muito obrigado por terem assistido e por me acompanharem nesta história tão poderosa. O que acharam do legado de Elara? Deixem as vossas opiniões nos comentários, adoraria ler o que pensam. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem as nossas próximas viagens pela história. Um grande abraço e até a próxima!